Olá, pessoal, tudo bem? Já estou vendo algumas pessoas conhecidas. Nosso nosso amigo hoje aqui já presente. Oi, tudo bem? Boa noite, Janaína. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? A galera tá chegando aí já, Jana. Olha, Não, tô chegando. A gente vai se ajeitando aqui. pois Tá é, bom o áudio? eu estou ouvindo bem você. E como é que tá o meu áudio? Tá ótimo. Pois é, a gente combinou aqui de conversar hoje sobre tutela responsável de animais, né? Um tema muito importante. Até durante a divulgação dessa live teve uma boa repercussão, muita gente curtindo o banner dessa live, né? Porque é um tema muito importante que é muito pouco tratado ainda no nosso dia a dia, né? E a gente vai Sim, falar um pouco sobre isso aqui agora, e também no contexto da crueldade, abuso e maus tratos contra os animais, não é isso? exatamente. E durante as nossas próprias conversas e no decorrer de várias lives aí que já aconteceram nos últimos dias, nós sentimos essa necessidade de abordar um assunto que, por mais que pareça corriqueiro, né, simples, ele não é, e ele é muito importante no sentido de impactar vários problemas que nós enfrentamos todos os dias em relação ao sofrimento, tanto de animais quanto de pessoas, de crimes, enfim, de questões de saúde pública. Então, nós achamos que essa proposta de tema seria uma boa oportunidade mesmo para discutir é, as pessoas envolvidas, né? De quem é esse problema, né? Quem são os responsáveis. Então, foi essa mesma proposta, né, Sérgio? Isso mesmo. E vocês vão ver que o formato que a gente escolheu é de um bate-papo mesmo, não tem aqui um entrevistador e entrevistado, mas nós vamos conversar aqui sobre esses temas, vamos ouvir também, vamos ler os comentários de vocês na medida do possível, vamos tentar responder as perguntas também. Eu acho que para começar, Jana, a gente podia se apresentar primeiro, né? Você quer falar um pouco sobre o seu perfil, a sua capacitação? Claro. Bom, meu nome é Janaína Hammerschmidt, eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal do Paraná. Fiz meu mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, dentro do laboratório de bem-estar animal da universidade, né, com orientação da professora Carla Molento. E desde o mestrado eu trabalhei com uma linha de pesquisa relacionada a diagnóstico de bem-estar animal voltada para diagnóstico de maus tratos contra animais, com o desenvolvimento do protocolo de perícia em bem-estar animal, que é o PPBEA. Hoje eu sou uma das diretoras da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Fui da primeira turma da pós, da Qualitas, né, em Medicina Veterinária Legal, e hoje eu sou concursada na Prefeitura de Pinhais e sou fiscal ambiental, né, trabalho justamente com a fiscalização e com essa rotina do tema, né, envolvendo a fiscalização de maus tratos. E é uma satisfação dividir essa live com esse meu grande amigo e parceiro profissional aí também, que é o Sérgio, e que todos agora vamos escutar aí a sua apresentação. Bom, boa noite a todos mais uma vez. O meu nome é Sérgio Túlio Reis. Eu sou médico veterinário, perito da Polícia Federal e eu tenho a minha pós-graduação toda na área de medicina veterinária legal, especialização na área. Eu tenho mestrado em perícias ambientais e doutorado na área de patologia animal. Eu fiz na Unesp de Botucatu, dentro do mesmo projeto de pesquisa que a Janaína, quando ela fez o doutorado dela, nós estávamos engajados no projeto Fauna Legal, que desenvolveu uma série de ferramentas e protocolos de perícia relacionada a animais. Foi um projeto muito vitorioso, teve muitos artigos publicados, muitas dissertações e teses bem interessantes, e muito daquilo influenciou a forma como a gente vê hoje esse, essa
essa abordagem forense, né, da questão das denúncias relacionadas a maus tratos, abuso e crueldade contra animais. Né? Então, eu acho que, para começar, a gente podia conversar com o pessoal sobre o título dessa live. Né? Quando a gente falou em tutela responsável, eu tenho certeza que a maioria já deve estar mais familiarizado com o termo guarda responsável de animais. Né? Mas nós entendemos que a maneira mais adequada de se referir a esse tema é como tutela mesmo. Você gostaria de explicar um pouco para o pessoal qual a diferença entre guarda e tutela? Por que a gente optou por esse nome? Justamente essa alteração do termo guarda, que dá aquela sensação, que antigamente se utilizava o termo posse, né, como se os animais sendo objetos e as pessoas detentoras, né, tivessem aquela posse daquele ser, né, que na verdade é um ser senciente, né, que possui sentimentos, e as pessoas evoluíram com relação à terminologia utilizada para utilizar a guarda, e hoje se utiliza muito o tutor e não o proprietário do animal, e por isso que a gente utiliza essa terminologia da tutela responsável, né? E que ela tem total ligação com o tema da negligência e consequente encará-la quando ela vira um crime, né? Já que a definição dessa tutela responsável, ela é totalmente inversa à definição de maus tratos e dessas situações consideradas inadequadas, né? Então, se a gente for pensar e for aí refletir, né, o que seria essa tutela responsável, essa guarda responsável, a gente pode pensar aí que seria um conjunto de medidas, de comportamentos que esse tutor tem com esse animal, que preservem o seu bem-estar e que também não interfiram com problemas para outras pessoas ou outros animais, né? Então, um conjunto de atitudes e de atitudes éticas, enfim, que a pessoa vai prestar para esse animal e que, claro, obviamente, quando você pensa em tutela responsável, no mínimo a pessoa ela tem que saber o que ela tem que oferecer a este animal para que ela possa justamente suprir essas necessidades e agir com responsabilidade. Então, as pessoas muitas vezes elas não sabem mesmo as necessidades ambientais, físicas, psicológicas desses animais. É muito comum a gente verificar que as pessoas simplificam o, o animal, né? Elas simplificam em comer e beber, ou elas têm uma expectativa com relação àquele animal que às vezes foi adquirido por impulso e que talvez nem todos os membros da família estavam de acordo, né? Ou a pessoa tinha uma expectativa sobre um temperamento de um animal e ela descobriu que aquilo não era o que ela imaginava e cresceu, ou late, ou rói, né? E essa falta de responsabilidade, muitas vezes de conhecimento, são as causadoras dos problemas, né? Muitas vezes. Então, acho que se a gente for pensar na definição propriamente dita, assim, né, dessa guarda responsável, a gente tinha que pensar que é garantir mesmo o atendimento das necessidades dos animais, e essas necessidades, elas não são simples, né? São necessidades que estarão relacionadas com a saúde, com os aspectos comportamentais, com os aspectos psicológicos e com os transtornos causados pela sua ausência, por exemplo, em relação ao animal ter um acesso à rua e causar um acidente, ou ter acesso à rua e morder outro animal, morder outra pessoa, enfim, acho que seria mais ou menos nesse sentido. E eu aproveito para só resgatar mais uma palavrinha. Eu já falei, eu citei a palavra respeito, mas a palavra, uma das palavras-chave, eu acho, dessa discussão, para a gente entender como aplicar o conceito de guarda responsável,
é a palavra que está todo mundo utilizando, que é a palavra empatia, né? Porque a gente sabe que hoje nós temos dificuldade de exercer essa empatia com o nosso semelhante ser humano, né? E mais ainda, muitas pessoas têm dificuldade em se colocar no lugar do outro e enxergar essas necessidades no dia a dia da vida desse animal, né? Olha, Então, muito bem colocado, muito bem. E eu vou começar a adotar essas suas palavras aí daqui para frente, porque você lembrou muito bem, essa coisa da empatia é fundamental. Porque vejam só, muita gente acaba adotando um animal, comprando um animal por impulso ou para dar de presente para alguém, e muitas vezes não se preocupa sobre o que vem depois, né? Que são os cuidados, que envolvem muito mais do que a alimentação, como você bem falou, e também cuidados que vão durar muitos anos. Esse animal, se for um cão, ele pode viver 15, 20 anos ou mais, e durante toda a vida dele, ele tem que receber os cuidados adequados, inclusive geriátricos, né? Doenças que muitas vezes aparecem, doenças crônicas que devem ser tratadas e que envolvem custos. Então, toda essa responsabilidade ela tem que ser avaliada antes de ceder ao impulso de adotar um animal. Porque isso é um dever moral que nós temos e também legal que nós temos em relação aos animais. E principalmente nesse contexto que a gente vive hoje, né, de que eles são parte da família, né? Nós estamos entrando naquele conceito de família multiespécie. Então, ele precisa ter o cuidado como um membro da família. Agora, o animal ele não vem com um manualzinho, né, que ensine, você tem que dar comida a tal hora, você tem que levar para passear a tal hora, ou quando ele tem tal comportamento, ele pode estar sentindo dor. Ele não vem com esse manualzinho, mas também não é de se esperar que as pessoas se tornem experts em saúde animal, em comportamento animal, em etologia, enfim, porque se a gente exerce a empatia, nós temos que ter a sensibilidade de perceber a necessidade do outro. E isso acontece, por exemplo, para seres humanos. Os seres humanos também não vêm com manual, né? Você não tem alguém para te ensinar como lidar com o seu parceiro, com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, mas a gente adquire esse conhecimento ao longo da vida e a gente procura exercer a empatia. Então, isso passa a ser até uma questão, até certo ponto, cultural, de nós exercermos a empatia também pelos seres de outras espécies, pelos outros seres sencientes. Tem sentimentos, tem desejos, tem interesses, tem vontades, que são sujeitos de uma vida. Não é isso mesmo? exatamente. E como as pessoas muitas vezes elas não são preparadas, né? Elas adquirem os animais, elas simplificam, né? Eu sempre digo que há uma simplificação de tudo, né? Acontecem os episódios de abandono, né? Então a pessoa tem as ninhadas indesejáveis, então ela já está caminhando para a prática de um crime, né? No momento que ela abandona um animal. Né, ela vai com aquela intenção de provocar um abandono daquele animal, ou ela verificou que o animal não supriu as expectativas dela, cresceu demais, enfim, incomodou, faz sujeira na casa, mantenho na corrente. Ele te retira as roupas do varal. Eu escuto isso muito na minha rotina. Arranca do varal, né? Corrente. Não, eu não gosto que ele defeque no meu quintal. Eu sempre escuto as pessoas, é comum escutar as pessoas, não, eu abro o meu portão justamente para ele realizar fazer as suas necessidades, né, fora da minha casa. Então, é uma falha aí em todo o conhecimento, em toda a responsabilidade que a pessoa tem ao adquirir, e como você muito bem colocou, não é um ano, 2 anos, né? São 15, 20 anos aí de convivência e de responsabilidade com aquele ser senciente e que está totalmente dependente das suas tomadas de decisões para ficar ou não ficar bem, né? Então, Mas e quanto a essas denúncias? Você trabalha no seu dia a dia com muitas denúncias de maus tratos,
né? Eu, na minha rotina como perito criminal, eu até não tenho tantas denúncias, porque eu trabalho na esfera federal e, normalmente, essas denúncias de maus tratos aos animais, casos de abuso e crueldade com os animais, eles vão, na maioria das vezes, para as autoridades estaduais e municipais. Como é que é isso na sua rotina? Você recebe muitas denúncias? Isso acontece todo dia? Além disso, você tem que se dividir com outras funções dentro da Secretaria de Meio Ambiente? Como é que funciona lá? Bom, no município que eu trabalho, as denúncias de maus tratos, elas são recebidas pela Secretaria do Meio Ambiente, né, que é onde estou lotada. E eu tenho essa atribuição, eu sou justamente da seção de fiscalização, e o número de denúncias recebidos pelo departamento, pela divisão, ele quase dobra por ano, né? O número de denúncias por ano, cada ano ele quase dobra a mais no ano seguinte. Então a demanda, ela tem crescido demais, assim, desde que eu comecei a trabalhar na área em 2010, mais ou menos há 10 anos, que quase não se falava do tema, se falava muito em crimes contra animais, mas não tanto os animais que eu sempre disse vivos em sofrimento, né? Os animais que estão ali dentro dos lares, né? Compartilhando da sua vida e das vulnerabilidades de tudo que a família mesmo vive. Então essa demanda ela tem crescido muito e felizmente o município que eu trabalho tem esse atendimento, mas muitos municípios possuem um médico veterinário para exercer diversas funções dentro da prefeitura. Então, um mesmo médico veterinário para atender a demanda da vigilância sanitária, a demanda da vigilância ambiental, ou a demanda de todas as questões relacionadas a zoonoses. Esporadicamente aparece uma denúncia de maus tratos que aquele mesmo médico veterinário tem que atender. Eu vejo que há uma movimentação muito grande da população em geral, que é o que move montanhas mesmo, para que os municípios se organizem e tenham esse tipo de serviço específico, né, e bem organizado. Então, a população, me parece que o primeiro canal, o primeiro local que a população vai procurar para fazer a denúncia é a prefeitura, né? Não só com a questão animal, mas com outros problemas. E eu defendo isso há bastante tempo, que eu acho que é o melhor caminho mesmo, né? Isso a gente vai já detalhar bastante esse tema, né? De quem fazer essa primeira abordagem, talvez, quem vai diagnosticar essas situações de sofrimento animal, mas eu acredito que é o melhor caminho, porque a prefeitura e os seus servidores, enfim, a prefeitura é o órgão de ponta que tem mais recursos, mais equipamentos, que a gente chama, mais estrutura em termos de atuação em rede local, né? Em ações para resolutividade daquela situação. Eu vou dar um exemplo, né? Eu chego, tenho uma denúncia, eu não vou, eu ia até dar o exemplo de acumuladores, mas eu acho que a gente deixa. Eu até vi que tinha uma pergunta, É, tem uma pergunta mas sobre isso, a gente fala sobre isso mais para frente um pouquinho. isso. Mas vamos supor uma casa que eu tenho um descontrole populacional, então eu tenho animais se reproduzindo, a família não fez a castração, eu tenho animais que daí estão na corrente para evitar a cruzas entre eles, tenho animais magros, porque o número de animais excedeu a capacidade daquela família de suprir, né, a alimentação daqueles animais, e você chega enquanto fiscalização municipal. Eu entendo que o município ele tem mais recursos para naquele momento. Opa, eu tenho sofrimento animal aqui? Tenho. Isso não vai mudar nunca. O diagnóstico se os animais estão bem ou não estão bem depende de quem vai fazer a vistoria, ele será o mesmo. Mas eu vou encaminhar esses animais para castração, eu vou encaminhar esses animais para doação, ou eu vou notificar esse responsável para que num determinado prazo ele não mantenha mais animais na corrente,
ou num determinado prazo ele incremente a alimentação dos animais para que ganhe peso. Ou eu cheguei nessa família e, além dos problemas com os animais, eu descobri que a família é, está todo mundo desempregado, em total vulnerabilidade. Então, eu vou orientar aquela família a procurar o serviço da prefeitura dentro da assistência social. Ou eu tenho problemas com crianças naquela família, eu vou trabalhar em rede mesmo para tentar encontrar todos os caminhos que me deem suporte, tanto para a problemática envolvendo os animais, quanto para a problemática envolvendo a família. E isso é muito comum, muito comum. E por isso que eu dependo também a atuação da ponta da prefeitura receber primeiro essas denúncias, justamente por ter esse canal direto com a população e essa possibilidade de encaminhamentos, né? Então, é o que a gente mais recebe, e claro que vai chegar um momento que a gente já vai conversar com vocês, que isso vai sair da esfera ali da atuação administrativa, e ela tem que passar para ir para uma outra esfera de discussão. Mas um primeiro momento de discussão, eu acho que tem que ser via ação de prefeitura mesmo. Sim. Nós temos algumas experiências de sucesso em relação a isso. O próprio trabalho seu, Janaína, na Prefeitura de Pinhais, também a doutora Luciana Vargas, lá em São Francisco do Sul. Temos colegas que têm aplicado o protocolo de perícia em bem-estar animal em diversos locais já do Brasil, com muito sucesso, principalmente quando há essa abordagem, essa visão, esse tratamento da questão do ponto de vista de saúde única, do ponto de vista integral, né? Você olhar não só para o animal em si, mas também para o contexto em que ele está, né? Nós até já conversamos alguma coisa sobre isso com o doutor Vicente Ataíde, juiz federal que fez uma live com a gente e falou sobre o direito animal, né? Como que esses temas estão interconectados. Não adianta a gente isolar e pensar que, olhando só a questão do animal, a gente vai resolver o problema. Também olhar só a questão do ser humano e vai resolver o problema, né? Nós precisamos ter uma visão mais integral. E é por isso que eu concordo que o papel do fiscal municipal ele é muito grande, é muito importante dentro desse contexto. E, claro, né, nunca imaginando que o fiscal vai resolver todas as questões. Mas o que os estudos e o que a técnica e a experiência nos apontam é que naqueles locais onde há atuação em rede de diversas instituições, diversos profissionais, especialistas de diferentes áreas, você consegue fazer uma abordagem muito mais interessante, conseguir reverter quadros desfavoráveis em determinadas localidades e até prevenir o surgimento de novos problemas. Por exemplo, essa parceria, essa aproximação que tem que haver entre a fiscalização e a polícia. Nós entendemos como algo natural que tem que haver, porque em determinadas circunstâncias é a polícia, sim, que tem que ser chamada. A polícia tem que ser a primeira a chegar. E ela é que vai ter a competência e os meios necessários para cessar uma agressão, uma violência intencional, digamos assim. Então, se você tem a situação do flagrante delito, um crime de violência sendo cometido, não há que se ter dúvida de que, efetivamente, é a polícia que tem que ser acionada em primeiro lugar e é ela que deve chegar no local. E é isso que preconiza o Código de Processo Penal. Mas nós temos que analisar também que nem sempre nós teremos um crime sendo cometido, ou pelo menos não será um flagrante delito. Por quê? Porque depende de uma análise mais técnica, de uma análise de um profissional mais experiente, especializado, treinado, para saber diferenciar se aquele caso é uma mera negligência simples ou se é um caso mais grave, relacionado com crueldade, abuso ou com outros tipos de crimes que muitas vezes estão relacionados ali, como abuso de drogas, porte de arma, né? E uma série de outras circunstâncias que podem cercar um problema como esse. Agora, a experiência também nos diz que a maioria dos casos, das denúncias que chegam nos municípios,
que as autoridades recebem nos municípios, a maioria dos casos não é exatamente de crime, mas de negligência. Você gostaria de falar um pouquinho para a gente sobre essa questão? O que você acha? Tem mais aquela coisa da falta de conhecimento sobre o cuidado com os animais, a falta daquela tutela responsável? Ou você acha que, na maioria das vezes, as denúncias estão efetivamente relacionadas com crime que exigem ação policial? Ótima colocação, Sérgio. Bom, na nossa rotina, a gente verifica que a grande maioria dos casos envolve negligência, de fato, né, em relação aos cuidados que têm que ser oferecidos aos animais, né? Então, se a gente pensar em quatro grandes conjuntos aí de indicadores para a gente verificar se estão ou não estão sendo cumpridos pelo tutor para com os seus animais, se a gente pensar em nutrição, conforto, saúde e comportamento desse animal, né? É muito comum e a grande maioria, né? Os estudos apontam aí 85% dos casos enquadrados nessas situações mesmo, de negligência, de falha em oferecer ao animal esses cuidados de saúde, de ambiente, de comportamento, de nutrição, enfim. Porém, estes casos, você aplica uma metodologia, você faz um diagnóstico do grau de bem-estar daquele animal que está envolvido nessa situação de negligência, o grau de bem-estar do animal, o sofrimento do animal, ele vai existir de qualquer forma. Então, a gente vai verificar que tem uma situação errada. Isso é indiscutível. Isso não vai mudar em nenhum cenário, nem sendo o fiscal a verificar essa situação, nem o policial, enfim. O diagnóstico de sofrimento animal vai ser sempre o mesmo. Porém, considerando que é uma situação inicial, a primeira vistoria, chegou um fiscal lá, você tem uma situação de negligência, você vai tratar aquilo como uma situação que precisa ser melhorada, na maioria das vezes, tá? É claro que sempre haverá exceções, né? Existem situações que a negligência não deixa de ser negligência de tão óbvia, né? A pessoa não pode alegar que não sabia, né? Não, sempre terão exceções. Mas, em geral, você vai apontar para aquele tutor que ele tem que melhorar, que ele tem uma situação de sofrimento, de ponto crítico em relação ao bem-estar daquele animal, que existe lei que protege os animais e que a lei prevê que se ele não prover essas melhorias, aí sim ele pode incorrer numa situação de crime de maus tratos. Então, você vai falar muito melhor que eu sobre isso, que eu já vou te dar a deixa para você falar do dolo e da culpa, né? Mas como que a gente entende que é o papel dessa primeira fiscalização municipal, né? É você notificar com base em termos legais aquele tutor que ele está cometendo uma situação errada, que aquele animal está em sofrimento por isso, por isso e por isso, né? Aí já abro só uma pequena janelinha da importância dos municípios terem as suas leis municipais, que regulamentam tanto o controle populacional quanto as infrações por maus tratos, né? Então, você vai pegar os termos daquela lei, você vai notificar aquele responsável e vai dar um prazo. Você vai dar um prazo que o fiscal vai estar apto a definir se aquele prazo vai ser de 24 horas, se vai ser de 10 dias, de 20 dias, dependendo da gravidade da situação com o animal. Mas naquele momento que você notifica aquele tutor, ele está oficialmente sendo informado pela autoridade fiscalizatória que ele tem um prazo e que ele está fazendo algo errado com aquele animal. E num retorno, você vai verificar o cumprimento ou não daquilo que você solicitou. Na nossa experiência aqui no município, a maioria das situações é resolvida por meio da notificação. Porém, se você retornou após aquele prazo e a situação não foi melhorada e o animal continua em sofrimento, aí é impossível o tutor alegar que não sabia,
que aquela situação estava errada. E aí que eu deixa para você, Sérgio, que já vem na nossa segunda parte do título da live. Quando a negligência vira crime? Pois é, nós precisamos então recorrer à legislação penal, porque toda vez que a gente fala de crime, a gente fala de Código Penal e das leis que estão ali vinculadas à legislação penal. Digamos, a base principal, né, da proteção dos animais no Brasil é o texto da Constituição Federal, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que fala que é vedado submeter animais à crueldade. Então, se está no texto constitucional, então tem que ser observado por todos no território nacional. E todas as normas, todos os regulamentos, eles têm que estar de acordo com essa imposição da Carta Constitucional. Foi por isso que a Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela foi promulgada 10 anos depois da Constituição, ela prevê o crime contra os animais, inclusive baseado no artigo 225 da Constituição. Está lá dentro do capítulo dos crimes contra a fauna. Só que lá naquele capítulo tem um artigo, que é o artigo 32, que é onde os profissionais do direito defendem que ali se alicerça fundamentalmente o direito animal. Porque ali, o artigo 32, ele não diz respeito ao meio ambiente como um todo. O artigo 32 não se refere a recursos naturais. O artigo 32 é o único artigo dentro do capítulo dos crimes contra a fauna que fala do indivíduo, do direito que o animal tem de não sofrer crueldade, de não ser submetido à crueldade, como diz o texto da Constituição. E o artigo 32, quando você vai ler lá o que diz ele, o caput do artigo, ele não fala só em maus tratos. Ele fala cometer ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais de quaisquer espécies. Então, a gente, no jargão popular, a gente acaba generalizando tudo e diz que o artigo 32 se refere ao crime de maus tratos. Só que quando você vai ver, mesmo tecnicamente, né, de acordo com o texto da norma, ali não é o crime de maus tratos, mas é o crime de crueldade, abuso e maus tratos. Na verdade, o que o direito animal, vários estudiosos, pesquisadores e autores do direito animal estão pregando é que isso se refere aos crimes contra os animais ou crimes contra a dignidade animal. Por que eu estou explicando isso? Porque é importante a gente entender a diferença entre o crime e a negligência. Se nós estamos falando do artigo 32 e nós estamos falando de crime, nós temos que ver o seguinte, que ali está prevendo a conduta dolosa. Para que haja um crime culposo, tem que estar previsto na lei penal também. Quando o crime é culposo, a pena é outra. Só que em relação ao artigo 32 não está prevista a modalidade culposa. E quais são os elementos da culpa quando você tem um crime culposo? Negligência, imperícia ou imprudência. Então, de acordo com a legislação penal, não existe a possibilidade de alguém, por negligência, incidir nas penas do artigo 32. Qual que é o detalhe? Não há intenção de provocar o dano ao animal. Então, quer dizer que aquela pessoa não pode ser punida? Ou que ela não vai ter que responder por isso? Sim, ela vai ter que responder, mas não na esfera penal. Ela vai responder na esfera administrativa, e aí entra de forma muito pertinente a fiscalização ambiental, né? Existem outras instituições de caráter administrativo que podem ir lá e impor penas, inclusive pecuniárias, e determinar um prazo para que se adeque àquela situação, para que os animais sejam tratados da maneira correta. Mas é importante a gente diferenciar que aqueles maus tratos ali não são os mesmos maus tratos que estão previstos no artigo 32, porque o artigo 32 está falando de conduta dolosa. Agora, eu posso dizer que há uma conduta errada que não é dolosa, mas que é maus tratos. Então,
para resumir, a gente pode dizer o seguinte: vamos deixar de falar crime de maus tratos. Essa é uma sugestão que poderia resolver esse imbróglio. A gente deixar de falar em crime de maus tratos e começar a falar em crime contra os animais ou crime contra a dignidade animal. E a gente falar em maus tratos apenas naquelas situações em que o animal está maltratado de um ponto de vista mais técnico e não do ponto de vista penal, né? Então é isso. O animal ele está maltratado, mesmo que não haja o crime do artigo 32. Então a pessoa tem que ser punida, corrigida, ela tem que ser dado o prazo para ela corrigir, e se ela não fizer isso dentro de um prazo razoável, aí sim a gente pode afirmar que há intenção. E aí sim a gente teria total condição de enquadrar dentro do artigo 32. Só complementando esse tema, né? É claro que se for flagrante, eu repito aqui, se for flagrante crueldade, a pessoa chutou, deu um tiro, deu uma paulada, empurrou, fez qualquer coisa de caráter intencional, uma conduta violenta contra o animal, bem característico mesmo de crueldade, não há o que se pensar duas vezes que isso é da competência da polícia. Em outros casos, isso pode ser ou não, dependendo do caso concreto. Daí porque a gente precisa de profissionais capacitados que cheguem no local e possam fazer essa avaliação no caso concreto. E nós entendemos que a fiscalização, ela, por vários motivos, ela tem muito mais condições de fazer isso. De chegar antes no local e fazer pelo menos uma triagem inicial. Averiguar se aquela denúncia é realmente caso de crime ou se é alguma infração administrativa que pode ser corrigida de outras formas, né? A Então, fiscalização do município, né, Sérgio? a fiscalização do município. É claro que nós temos também a fiscalização de órgãos federais e estaduais, mas quem está mais perto da comunidade, né, que tem, como a Janaína mesmo falou, como quem tem mais condições de influenciar na vida da comunidade local, são as instituições municipais, né? Nesse caso, não é diferente. Até se você pensar no número de pessoas, não é, Janaína? Quantos policiais a Delegacia de Meio Ambiente ou a Delegacia de Proteção aos Animais tem? Eles têm como estar em todos os locais e atender centenas de denúncias que ocorrem todos os dias? Então, é como você falou, a própria população já sabe e acaba levando isso para fiscalização, não é isso? Sim, e a fiscalização, ela faz essa primeira varredura e já corrige muitos dos problemas. E aí sim estabelece um canal de comunicação em rede com a autoridade policial para passar justamente para a delegacia os casos já trabalhados, já notificados, já com relatório técnico feito por esse fiscal para que vá para a autoridade policial já consolidada como uma situação que a pessoa não tem mais como dizer que não sabia, né? E felizmente, pelo menos na minha experiência, esses casos que têm que ir para a autoridade policial não são a maioria, né? E o outro ponto que eu acho que é a hora aqui de a gente até discutir, eu vi que aconteceram algumas perguntas com relação ao recolhimento, a retirada do animal no local, né? Eu acho que ela tem que ser muito criteriosa, né? A gente tem que avaliar muito bem antes de fazer a retirada do animal, porque eu acho que primeiro a gente tem que tentar a, provocar essa mudança de comportamento por meio dessa intervenção da fiscalização, da notificação, etc. Até porque aquela pessoa ela tem que passar por esse momento de entendimento da conduta dela errada, ou até mesmo ela vai ser punida para passar por isso, mas ela pode muito bem perder aquele animal naquele momento e ela vai adquirir outro e ela vai continuar fazendo aquilo, ou mesmo que se retire sem filtrar, né, sem a gente selecionar os animais que realmente a gente tem que fazer essa retirada, para onde esses animais irão, né? Qual será a destinação desses animais? A nossa experiência no município é uma dificuldade muito grande de conseguir lares para tantos animais, né? Se a gente fosse colocar numa balança a demanda de entrada
e a saída, a taxa de adoção, ela é muito menor. Até porque a adoção é um processo que a gente tem que levar muito a sério, né? Porque a gente tem que preservar ao máximo a escolha no sentido de oferecer um animal com um temperamento X para aquela família que procura tal, né, tal animal, se ela já possui ou não possui animais, enfim, às vezes você tem até adotantes que não vão se enquadrar, né, para aquele animal que você possui em relação ao temperamento, ao porte, ao com outros animais, aos traumas que aquele animal já tem em decorrência de todo o histórico dele de maus tratos. Às vezes você precisa ficar muito tempo reabilitando aquele cão, aquele gato, enfim, para que ele esteja apto para uma adoção, por exemplo. Então, novamente, a gente tem que cuidar para não simplificar, porque esses problemas eles são complexos, né? E eles exigem atitudes e resoluções complexas, né, que não vão depender aí de inúmeros esforços. E eu até ia puxar uma das perguntas, Sérgio, pelo nosso horário, não sei se você concorda que é um bom momento. Sim, sim, é um ótimo momento. Eu tinha uma pergunta da Gabi, ela perguntou sobre acumuladores, né? Da Gabi, eu não estou encontrando aqui. Tá. Foi uma das primeiras perguntas. Ah, é verdade. Deixa eu achar aqui. Ó, eu estou com a pergunta aqui, ó, deixa eu ler para você. Ó. Tá, leia, por favor. Ela fala aqui, ó, os acumuladores de animais, ela até cita, né, uma situação, porque ela é de São Paulo, né? Ela pergunta se enquadram nessa situação, né, de negligência, de maus tratos, né? Como é que se enquadraria? Como é que a fiscalização ou a polícia devem ver essa situação dos acumuladores? Olha, Sérgio e amigos, todos que estão aí nos acompanhando. É, os acumuladores eu vejo como um dos maiores desafios aí que a gente tem para enfrentar, né? É, eu tenho a oportunidade de interagir com vários deles no município, né? A gente tem situação de sofrimento animal, né, em quase 100% dos casos, e a gente tem o sofrimento humano, né? E junto disso tudo, um prognóstico altamente desfavorável em relação ao tratamento e cura dessa pessoa que sofre do transtorno de acumulação, que é uma pessoa com uma doença mental, reconhecida como uma doença mental. Então, por exemplo, aqui no meu município, nós já tivemos iniciativas. A gente teve um caso de uma internação involuntária, né, de uma das envolvidas, e a doação de todos os animais pela família, né, enfim, e retorno no processo de acumulação, né? Então, e a própria equipe médica é, alertando sobre a dificuldade de cura, né? Se a gente for pensar que uma doença mental é uma doença, né, como uma doença como outra, né, que também tem seus prognósticos aí favoráveis e desfavoráveis, mas o que não retira o fato de haver sofrimento animal. Então, de qualquer forma, os animais eles ficam numa situação difícil e o que a gente tem preconizado nas nossas ações no município é tentar minimamente estabelecer um patamar de equilíbrio, porque minimamente tentar reduzir a busca ativa, a entrada de novos animais e organizar aqueles que a pessoa possui para que a gente possa diminuir o sofrimento daqueles animais. Mas isso não é simples, isso às vezes vai te demandar um bom tempo, você tem que encontrar a figura de vínculo para fazer
com aquele paciente, que às vezes é o veterinário, às vezes é o agente comunitário de saúde, às vezes é o enfermeiro da unidade, às vezes é o vizinho, às vezes é a mãe, né? E aí eu ressalto mais uma vez a importância do trabalho em rede. E, e também nesses casos, compartilhando com os meus colegas que talvez trabalhem em municípios também, a pressão ela fica muito grande em cima do técnico, né? Do médico veterinário para resolver aquela situação, mais uma vez simplificando a situação, né? Então, eu não vejo como a gente resolver a situação do acúmulo de animais se a gente não trabalhar em rede minimamente dentro do município, né? Então, mais ainda fora com a comunidade, com as outras autoridades, mas temos aí um prognóstico bem desfavorável em relação a isso, né? É, Não, eu tenho que trabalhar mais aí o tema para a gente encontrar caminhos mesmo. realmente, é um problema complexo porque ele envolve muitas facetas e sem uma atuação integrada, interinstitucional, multiespecialista, não é possível você tentar enfrentar o problema. Ele já é difícil mesmo quando você tem a atuação de psicólogos, né? de conselho tutelar, já é difícil quando você tem uma ação de médicos veterinários, uma ação mais integrada. Imagina, então, quando a gente tenta fazer só essa abordagem de ir lá e aprender os animais simplesmente. E o resultado todo mundo sabe, né? Que em poucos dias aquele problema já retornou porque a pessoa já encheu a sua residência com animais novamente. Então, mais uma vez aquela questão, precisa essa ação integrada. Eu acho que em alguns municípios, alguns locais, a gente já começa a ver algumas iniciativas mais nessa direção. A gente espera que surjam muito mais, né? Integração de órgãos municipais, estaduais, federais, policiais e de fiscalização, de meio ambiente, de modo que esses problemas possam ser mitigados. E uma outra questão que eu quero abordar aqui sobre, até nessa questão da retirada dos animais, né? Se apreender os animais e levar para outro local. Né? Um animal, eu não vou nem me referir à situação de acumuladores, né? Mas o animal numa residência. Se a gente pensar logo que em qualquer denúncia de maus tratos se deve apreender esse animal, retirar daquela residência, daquele lar, primeira coisa que a gente tem que responder, o animal está indo para uma situação melhor do que ele estava? Porque se for retirar o animal para levar para um abrigo que não tem condições, que está superlotado e que muitas vezes as pessoas que estão responsáveis por aquele abrigo, às vezes são também acumuladores. E isso também é um problema que tem que ser observado. Então, o animal vai ser retirado de uma residência, vai ser levado para onde? Em que condições? Isso tem que ser observado também. Não é? Então, até a decisão de apreensão e retirada do animal, a gente tem que olhar do ponto de vista também do animal, aquela coisa da empatia. Voltamos no ponto inicial, empatia, compaixão. Às vezes, retirar o animal é sim fundamental e tem que ser feito. Mas é importante o critério, como a Janaína falou, ter critério para que isso não seja feito de uma forma assodada e que resulte em consequências mais danosas ainda para o animal e para todos os envolvidos. Agora, não é possível também a gente imaginar que o poder público possa assistir situações graves de maus tratos, de abuso e crueldade e não retirar o animal por não ter um abrigo adequado. Porque eu entendo que as ONGs fazem um importante papel, um papel fundamental, inclusive trabalhando voluntariamente para atender um serviço que é de responsabilidade do Estado. As ONGs vêm para preencher porque o poder público não está cumprindo com aquele papel. Mas é papel do Estado, primordialmente do Estado, claro que com o auxílio da sociedade de uma maneira geral, mas é primordialmente do Estado prover abrigos, centros, locais onde os animais possam receber os primeiros socorros, onde eles possam ser triados, ter atendimento clínico, até atendimento psicológico, e também onde isso não só relacionado a animais domésticos, mas até
animais silvestres também, né, que são apreendidos pela polícia, pelas autoridades, e que muitas vezes são colocados em depósitos, né? Então, é outro gargalo que a gente precisa enfrentar com muita seriedade. O problema da destinação dos abrigos provisórios, a adoção e o tratamento adequado dos animais vítimas desses maus tratos, desse abuso e da crueldade. Não é? Exato, e a gente tem normalmente uma resistência para falar sobre isso, né? Porque é um assunto delicado, é um assunto que envolve muita emoção, né? A gente sabe, principalmente nas redes sociais, o quanto envolve emoção, e mais uma vez não é nada simples, né? E eu sempre digo, sempre compartilho com a nossa colega Luciana Vargas, né? Foi ela que me ensinou isso, né? Para a gente sempre, quando a gente vai verificar uma situação, por mais cheia de emoção que ela venha, chegue uma denúncia cheia de emoção, para a gente chegar no local livre de julgamentos. E mais uma vez, livre de julgamentos, e mais uma vez, livre de julgamentos. Para que a gente possa verificar todos os elementos daquela situação. Você vai fazer o diagnóstico de como aquele animal está, mas quais são os outros elementos que envolvem o cuidado com aquele animal? Aquilo está acontecendo, como está aquela família, né? Como há alguém da família que tem vínculo com aquele animal, né? Às vezes você pega uma foto e você congela toda uma trajetória numa simples foto. Então, é muito importante que a gente tente não ser movido tanto pela emoção naquele momento de primeira chegada para a resolução, né, do caso, para que a gente possa deliberar aí com relação à melhor destinação dos animais que estão envolvidos, né, com certeza. Porque a destinação final após a retirada, ela não é simples, né? E muitas vezes a gente vê aí um acompanhamento por longos anos aí da vida animal, né? Mas eu vejo, olha, Janaína, eu sou um otimista por natureza. A gente, no dia a dia, na minha rotina, eu trabalho na minha rotina muito mais com animais mortos do que com vivos, né? A minha perícia criminal, normalmente é relacionada com exames pós-mortem, né? A gente vê muita coisa ruim no dia a dia, de violência, de abuso, caça ilegal, maus tratos, enfim. Mas, apesar disso, eu ainda sou otimista, porque eu vejo que algumas iniciativas estão prosperando, pessoas estão tomando iniciativas nos diversos órgãos, os gestores, tomadores de decisão, influenciadores, a sociedade, de uma maneira geral, vem discutindo cada vez mais esses assuntos, esses importantes assuntos, né, como o direito animal, o bem-estar animal, a medicina veterinária legal, medicina veterinária do coletivo, né? E tantos outros assuntos emergentes que a gente tem hoje em dia e que cada vez mais profissionais, médicos veterinários, profissionais do direito e de outras áreas também estão cada vez mais ligados, né, antenados nesses novos temas, nessa nova forma de ver os animais, nessa nova forma de tratar os animais, né, reduzindo um pouco aquele preconceito, né? Existem alguns locais onde isso é mais visível. Eu digo, por exemplo, Curitiba, eu sempre cito Curitiba como um local onde a gente consegue identificar várias iniciativas nesse sentido, né? Você vê a universidade interagindo com a polícia, interagindo com a fiscalização municipal, interagindo com o Instituto de Criminalística, né? A polícia científica. Eu vejo o Ministério Público conversando, né, com os demais atores desse processo, e eu creio, né, esse tipo de iniciativa me faz continuar otimista de que nós vamos ter uma situação bem melhor no futuro. Falando da parte já da medicina veterinária legal e começando já a me despedir, né? Nós temos agora poucos minutos para o encerramento do nosso tempo, mas falando que a medicina veterinária legal
está experimentando um grande crescimento nos últimos anos, muito em função disso que eu estou falando. Cada vez mais profissionais estão vendo a necessidade dessa capacitação para observar, analisar as coisas, não somente com aquela questão passional, mas também a gente precisa colocar o ingrediente técnico e o ingrediente científico e o ingrediente legal para que as coisas possam avançar da melhor maneira, né? Que possam ter uma boa aceitação no meio jurídico e por toda a sociedade. Então, é por isso que a gente vê cada vez mais cursos de medicina veterinária legal surgindo, é por isso que a gente vê iniciativas como a Peritos Vet. Nós estamos aqui hoje pela Peritos Vet, né? Tanto eu quanto a Janaína fazemos parte da Peritos Vet. A Janaína e a Luciana me convidaram para ser também um instrutor da Peritos Vet, que é uma importante iniciativa, né? Uma empresa que se propõe a dar capacitações, fazer perícias e consultorias nessa área, e com profissionais que têm uma expertise diferenciada no tema do abuso, crueldade e maus tratos aos animais. Então, eu quero, passo a palavra para você, agradecendo essa oportunidade de conversar com você um pouquinho sobre esse assunto. Sérgio, eu que agradeço. Para mim é uma honra, você é uma referência, você é o nosso guru né, que está sempre incentivando a todos. E só retomando a tua conclusão com relação ao tema mesmo, eu também sou muito otimista, considerando todas as mudanças que a gente tem visto na sociedade e nas discussões ricas. Cada dia mais as discussões, justamente essas dúvidas, elas surgem no nosso dia a dia e nas nossas reflexões, justamente porque estamos evoluindo. Porque quanto a gente tem mais dúvidas, quanto mais a gente trabalha no tema, né? Então, com certeza, as dúvidas elas são resultado de esforços, de iniciativas e de uma constante aí, inserção técnica na área, com certeza. E isso a gente vê aí, é reflexo no aumento da procura para pós em medicina veterinária legal, na demanda que está chegando nos órgãos policiais, nas prefeituras, né? A gente, em Pinhais, que está desde 2014, a gente recebe a gente recebe muitas pessoas de outros municípios perguntando como vocês fazem? Nós queremos fazer aqui também, nós vamos fazer, né? Então, é um cenário em ascensão, né? E, obviamente, nós aqui, enquanto veterinários, a gente tem pessoas nos assistindo que não são veterinários também, mas os veterinários, eles têm que responder à altura a essa demanda que chegou, né? Então, nós temos que ser embaixadores, e isso a Peritos Vet, com certeza, a gente pretende que seja, embaixadores desses treinamentos e dessas capacitações e dessas trocas de experiências, né, que são tão enriquecedoras para nós, e com certeza o nosso objetivo final é que chegue a mudança na qualidade de vida dos animais, né? Vai acontecer. Olha, e olha só a participação da galera, Jana. Olha quanta gente estava aqui, e quantos comentários, quantas perguntas. Obrigado, galera, pela participação. Olha só, muita pergunta. E, infelizmente, a gente não tem como comentar todas, né? Mas a participação foi muito bacana de todos vocês aqui. Esperamos vocês nas próximas, né? Nós estamos publicando vários vídeos aí na sequência da Peritos Vet, aí temos eventos sendo organizados, cursos sendo organizados. Esperamos vocês nas nossas iniciativas, nas nossas lives aí. Estou vendo aqui doutor Vicente, doutor Matheus, doutora Luciana, Loren, Adriana. Muito obrigada. Foi muito legal. Yasmin, obrigada. Não consegui ver todos, Elan agora, mas foi uma satisfação. A satisfação está com todo mundo, né? Vai acabar.